Olá, meus amigos, muito boa noite. Começando mais um Opinião Geral aqui na TV Marechal. Estou muito feliz, segunda-feira gostosa, um dia maravilhoso. Amanhã foi maravilhosa, a tarde também e bastante quente. Preparem, meus amigos, hein? O calor e o verão chegou, final de ano, tá aí, vamos começar aí a se preparar para as nossas férias de final de ano, tudo bem? Você sabe, Opinião Geral com Gil Cavalcante, todos os dias, 19 horas e 13 horas, você tem aqui vem acompanhando aí com a gente toda essa programação diferenciada da TV Marechal e vem acompanhando também os debates que nós estamos fazendo. Semana passada eu fiz um debate muito claro sobre a questão de política, falamos também sobre a questão da iluminação natalina e que realmente ficou a desejar aí, agora o prefeito está tomando algumas providências, mas é importante sempre a gente estar aí atento e cobrando que a sociedade vem cobrar da gente, a gente também cobra aí, junto sendo um representante aí na área da informação, passando as informações de forma correta. Hoje eu quero lembrar vocês o seguinte, hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro, falta pouco para o Natal, vamos esperar que as lojas daqui a pouco, essas noites vão estar abertas, a gente de repente vai até visitar algumas lojas aí também, para falar como é que está o comércio rondonense neste final de ano, vai ser muito legal aí essa preparação de ano aqui junto à TV Marechal. Lembrando que nós temos os nossos programas na TV, você pode fazer parte da programação da TV Marechal, acessando o nosso site, entrando em contato com a nossa equipe e sendo também o nosso patrocinador, nosso apoiador. Lembrando a vocês que eu tenho apoio do Mercado Marinel, aqui de Marechal Cândido Rondon, fica aqui na Vila Gaúcha, a hora que você precisar de carne, saladas, olha, não se incomode, hein? Qualidade, entendimento, frutas e verduras, você consegue encontrar no Marinel Supermercado, aqui em Marechal Cândido Rondon, aqui no bairro Vila Gaúcha. Também lembrando o pessoal do Hotel Fazenda Itacorá, você que está querendo tirar suas férias com sua família, não esqueça de ir ao Hotel Fazenda Itacorá, em Itaipulândia, um local fantástico que vale a pena conferir. Pessoal da UIT Cursos está se preparando, o pessoal já está entrando de férias, mas você já pode entrar em contato, porque tem cursos novos agora, a partir do mês de janeiro, e principalmente o IT Cursos se tornou polo da FAG, então você que está querendo fazer aquele curso EAD, tem a possibilidade de poder estar fazendo em casa, estudando em casa, na sua casa, e estar aí sendo um aluno da UIT Cursos e da FAG, aqui em Marechal Cândido Rondon. Pessoal da Giato Móveis sob medida, alô meu amigo Gilmar, a Daiane, tudo bem para vocês? Eu realmente, quando eu falo no nome dessas duas pessoas, eu falo de duas pessoas muito capacitadas, que estão fazendo um trabalho fantástico em Marechal Cândido Rondon, e você que precisa de sala, cozinha, a hora do seu quarto, melhorar o ambiente da sua casa, não esqueça de passar na Giato Móveis sob medidas, fica aqui perto, em direção a Curvado, um local preparado, adequado, esperando você ali com os melhores profissionais, tá bom? Não esquecer disso daí. Dois assuntos vou estar falando hoje, é um assunto bastante interessante para você. Primeiro eu vou falar sobre uma questão esportiva, que é sobre a questão do estádio do Corinthians, que a gente precisa falar porque o Itaquerão, como está ali, também teve a chamada Arena Corinthians. A gente vai explicar como funciona isso daí, como é que está essa questão das contas e das dívidas ali, a gente vai colocar para vocês. E o outro assunto é um assunto bastante polêmico. Vou falar sobre nosso posicionamento referente ao porte ou não de armas. A gente vai colocar alguns dados para vocês, para que vocês possam entender. Eu já volto aí com o programa Opinião Geral, só um minutinho, já estou de volta aí com vocês. A UIT, Escola de Cursos Profissionalizantes, Idiomas e Tecnologia, está na vanguarda do que há de melhor em capacitação profissional e cursos livres. Atendendo desde crianças, adolescentes, jovens e adultos, a UIT oferece a Marechal Cândido Rondon e região cursos livres, como os de criação de games, robótica educacional, montagem e manutenção de computadores, inglês, informática, além de cursos profissionalizantes, como farmácia e laboratório de análises, profissional administrativo, assistente de arquitetura, youtuber, robótica e automação e muitas outras opções em cursos. Venha nos fazer uma visita e conheça uma escola diferente que se preocupa com o seu sucesso. UIT, Idiomas e Tecnologia.
Restaurante Café Nega Maluca, sempre com o compromisso de servi-lo com qualidade e ótimo atendimento. Venha saborear nossa comida caseira, por quilo e livre, prato feito e marmitas. Ou se você quer aquele café quentinho, conheça também a nossa lanchonete e aproveite nossa linha de bolos, salgados, lanches, sucos e refrigerantes. Aceitamos encomenda de bolos, de doces e de salgados para festas em geral. Restaurante Café Nega Maluca, Rua 7 de Setembro, 732, no centro, em Marechal Cândido Rondon. Fone 45 3254 4865. Voltamos aqui com opinião geral aqui na TV Marechal e lembrando você do nosso site, tudo bem? www.tvmarechal.com.br. Você vai poder acessar lá e ver toda a nossa programação, ver as gravações dos nossos programas anteriores. E se você estiver mais interessado ainda, eu quero assistir mais, você pode também buscar a gente pelo YouTube e também pelas páginas do Facebook, a nossa página oficial da TV Marechal. Tá bom? Vamos fazer assim, procura a gente lá que a gente vai estar lá sempre ali trazendo novidades para você aqui nesses especiais da TV Marechal. E o assunto que eu vou trazer para vocês agora é um assunto que muita gente está falando e comentando como é que funciona essa questão sobre a questão do Corinthians e o estádio dele. Como é que ficou essa situação? A gente está falando sobre isso hoje porque nós temos vamos falar opinião, a gente já chama de opinião geral porque a gente dá opinião sobre tudo, né? E sobre o que ocorreu ali. Poucas informações são dadas e reveladas sobre como está essa questão do estádio que foi colocado à disposição. E qual que é a razão por que a gente está chamando esse assunto? Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians, nessa história toda, a gente percebe, a gente fica muito claro isso daí, que vai sofrer muito com essa questão desse estádio. Vai ser muito complicado pagar essa conta, a gente tem toda essa noção. A torcida não tem culpa disso, muitas vezes de repente seja por conta de alguns diretores e presidentes que de repente entraram numa situação de deixar até de uma forma constrangida, até depois agora a torcida por essa questão. Porque uma coisa assim, vamos deixar bem claro, quando eles foram colocar, eu estou com dados aqui, quando ele foi avaliado a primeira vez para ser construído, o custo inicial foi em 820 milhões de reais. Isso seria o custo inicial, onde o Corinthians teria isso como uma forma de pagar uma parte pelo BNDES, junto com a Caixa Econômica, outra parte de orientação junto ao Debrecht, e que daí esses valores passou, só para você ter uma ideia, do lançamento, quando eles fecharam para construir, eles só no ano de 2014, ele já foi para 985 milhões. Olha a diferença de valores. De 820, dobrou aí, aumentou mais 100 milhões aí, né, nessa conta toda. De 985 milhões. Isso daí, o pessoal vai falar, mas é isso que o Corinthians deveria pagar? Olha só, não. O clube vai ter que gastar, só para você ter uma ideia, a estrutura temporária utilizada na Copa do Mundo custou mais cerca de 100 milhões, totalizando 1,85 bilhões, tá? 1,85 bilhões. 1 bi já foi. 2 empréstimos foram feitos ainda no início da construção, por causa do atraso da liberação do financiamento. Então, que resultaram em cerca de 110 milhões só de juros. Com isso, o valor atualizado hoje, só para você ter uma ideia, chegou a 1 bilhão e 200 milhões de reais a dívida que o clube tem hoje para pagar. Fatores complicados disso não ficou só por isso, porque o Corinthians acreditava na época que poderia se manter um pouco mais na Libertadores, na Copa do Brasil, e que isso, lógico, tendo mais jogos, automaticamente mais público, você consegue ter uma renda maior. E não houve. Então a arrecadação feita através da arquibancada foi muito menor, as entradas foram menores do que o ano de 2016, piorando a situação. E desde o mês de março, o clube pediu
uma forma de afrouxar aí a conta, que ele tem que pagar 5 milhões todo mês, e quis deixar isso por 2,5 milhões. Só que imagina, desses valores total, só para vocês terem uma ideia, olha assim, olha só para vocês entenderem, por causa do atraso da liberação do financiamento para o Estado, o Corinthians ficou com 110 milhões de juros, só pagando juros. Mas isso é tudo que o Corinthians vai ter gasto até o final do pagamento? Não. O total, portanto, somados todas as despesas e custos financeiros, tá, será de 1 bilhão, hein? 1 bilhão e 640 milhões. Tá? Isso em valores aqui somados até o mês de outubro. Agora já aumentou mais ainda. Se não houver atraso, se o clube conseguir algum adiantamento, ele pode até conseguir, de repente, diminuir o valor. Para pagar o estádio, o clube havia pensado no seguinte formato, ainda quando o preço era em 820 milhões. 40 milhões pelo BNDES, 420 milhões pelos certificados de incentivo, aquele que ele vende para as empresas através do abatimento do imposto, né? E depois, porém, diversas despesas com a retirada de um duto de contratação de seguro, né? Só para vocês terem uma ideia, a contratação de seguro, que eles não imaginavam que ia dar, foi mais 165 milhões. Então, chegando a esse valor aí de 1 bilhão 640 milhões, é o total da dívida. Para que vocês tenham uma ideia, os aumentos, então, foram os seguintes. Com o atraso do BNDES, a Odebrecht começou a construir com recurso próprio, até quando pôde. Depois teve que buscar empréstimo para seguir a obra da estrutura temporária da Copa do Mundo. Isso rendeu juros de 110 milhões. O Ministério Público de São Paulo entrou com uma ação de improbidade administrativa para impedir o Corinthians de usar as CIDs, aqueles contratos que eles poderiam vender para abatimento de imposto. O processo foi julgado em primeira instância, dando causas favoráveis para o clube paulista. Esse imbróglio, porém, atrasou as vendas. Sem isso, a diretoria alvinegra não viu entrar o dinheiro que ela esperava receber aí com seus recursos próprios, né? Através dos seus próprios recursos. Outra verba esperada, que não entrou até hoje, o dinheiro de venda do Manic Wright. O ex-presidente André Sanches promete a venda desde 2011, ele está prometendo a venda desses Namit com a construção e que não começou. Só para você ter uma ideia, até quando o Corinthians vai pagar a Arena? Até 2028. Mais alguns pedidos, tem gente pedindo para que seja em 50 anos, ou talvez até mais. Porque realmente os valores se tornam muito complicados, eles não conseguem pagar hoje o juro, né? Imagina pagar a parcela toda. Então o que acontece? Desde o mês de maio, o Corinthians não conseguiu pagar as despesas. Tudo isso é um problema, por atraso de obra, forma de esvaziamento, principalmente hoje pela questão da crise econômica, as empresas também diminuem seus investimentos. E nós chegamos aí a uma bomba relógio que coloca o Corinthians em uma situação muito complicada para se resolver. O clube precisa investir mais em jogadores, ele precisa investir mais e tem que pagar esses valores aí para o governo, que realmente já foi lançado. Qual o valor que o Corinthians deve pagar por mês? Só para você ter uma ideia, em 2018. Por enquanto é assim. No ano que vem começará também a pagar um valor a mais, que são esses juros. Há meses que o Corinthians vai ter que pagar em 2018, a mensalidade pode chegar até 12 milhões por mês. Então ele não está conseguindo pagar 2 milhões e meio, que o valor total era 5 milhões. E vai chegar a meses em outubro, e a partir do mês de janeiro, a até 12 milhões. Se tornando uma coisa praticamente insustentável. A pergunta ficou assim: o Corinthians está pagando em dia? Lógico que não. O Corinthians não paga a parcela relativa ao BNDES desde o mês de março, quando fez o último depósito. O clube diz que a Caixa permitiu não pagar enquanto acontece a negociação da carência. A Caixa diz que não responde a pergunta sobre o assunto por motivo de confidencialidade de contrato. Ele não é inadimplente porque a Caixa deixou esses prazos, mas realmente precisa ser colocado. A Odebrecht, a Caixa está cobrando garantias, né? Como é que ela vai cobrar garantia, por exemplo, da Odebrecht? Né? Por quê? Porque a Odebrecht hoje está com uma dívida de 90 bilhões.
Como é que ela vai dar mais uma garantia sobre um estádio? Ela não tem como fazer, porque hoje o Corinthians vai, conforme ele vai arrecadando, só para você ter uma ideia, a garantia que a Caixa tem é toda a arrecadação do público final vai direto para pagar o estádio, toda ela, né? E mesmo assim não está dando. O que acontece exatamente sobre isso daí? Do Corinthians ela consegue tirar isso, mas do Odebrecht não consegue, porque ela não sabe se vai conseguir, principalmente pela Operação Lava Jato, que o Odebrecht está enrolado até o pescoço. Então é uma situação bastante difícil e que a gente lembra isso daí, porque serve como modelo para outros clubes. Quando largar alguma forma dessa, seria o ideal sempre tentar fazer com recursos próprios. Olha, realmente uma situação que hoje você tem que trazer a própria torcida do Corinthians, ela não sabe exatamente o que fazer, porque na realidade não tem o que fazer, né? É um valor assombroso que não vai ter como colocar. Só para você ter uma ideia, quanto a dívida do Corinthians, olha aqui, eu tenho aqui com uns dados aqui bem interessantes aqui para colocar. O Itaquera foi construído com dinheiro público. A Constituição do Estado teve o dinheiro público, mas por meio de financiamento e isenção de impostos. Mas a arena é privada. Caso o Corinthians não pague essas despesas, ela vai passar para um outro administrador. Quer dizer, o Corinthians deixa de ser o dono do estádio e outro grupo atende como proprietário dele, aí tentando resolver essa questão da dívida. Primeiro, o estádio não foi construído uma área querendo ou não, de um difícil acesso, né? Segundo, ela não foi planejado para ter shows e eventos, como alguns estádios têm. Então, quer dizer, os recursos ficam basicamente em cima do futebol. Todas as cabines, as fases de venda de cadeiras não foram conseguidas vender, porque realmente, por questão da crise também, acaba se complicando mais ainda. Então o Corinthians tem uma posição muito difícil e a gente não sabe como vai terminar essa novela, né? Em relação ao Corinthians dentro do país, e principalmente sabendo que não é culpa da torcida, não é culpa dos jogadores, mas sim de repente uma diretoria que visualizou lá na frente uma coisa e a coisa não foi bem assim, né? E realmente bastante complicado. Futebol paranaense não precisamos nem dizer nada, né? Curitiba brincou, né? E chegou no final do campeonato, foi rebaixado. O que nós podemos dizer de alegria, que pelo menos o Paraná subiu, está na primeira divisão, e esperamos que continue. E era muito mais interessante também que o Londrina subisse também, que realmente vale a pena. Um time que lutou bastante e realmente a gente vê que o Londrina tem condições de já estar na primeira aí, lutando aí com os grandes também. Programa Opinião, volto daqui a pouquinho, trago mais informações e a próximo bloco eu vou falar sobre a questão do desarmamento. Hotel Fazenda Itacorá, onde a tranquilidade do campo e o conforto estão à sua espera. Localizado a 15 quilômetros da cidade de Itaipulândia, Paraná, em uma belíssima região, às margens do lago de Itaipu, cercado de vegetação natural, distribuídas em 1.305 metros quadrados. O Hotel Fazenda Itacorá oferece um amplo espaço para que os hóspedes possam usufruir dos recursos do hotel, tais como caminhadas ao ar livre, passeios a cavalo e também passeios de buggy. No Hotel Fazenda Itacorá, os hóspedes terão um refúgio com opções de lazer para descansar da correria do dia a dia, em contato com a natureza e com acomodações amplas, confortáveis e com decoração temática, sendo projetados para contribuir com o repouso e o bem-estar. A gastronomia do hotel possui um variado e delicioso mix de produtos naturais, sendo servido café da manhã, almoço com buffet ou à la carte, coffee break, e em algumas noites são feitos jantares temáticos com danças típicas de outros países. Venha conhecer o Hotel Fazenda Itacorá e viva momentos de paz e tranquilidade que só o campo podem oferecer para você e sua família.
Hotel Fazenda Itacorá, Distrito de Santa Inês, 2156, linha Cristo Rei, Itaipulândia, Paraná. Fone 45 3559 1727. Ligue e faça sua reserva antecipada. Colégio Evangélico Martin Luther. Com uma estrutura física adequada, professores qualificados e preparados, o Colégio Evangélico Martin Luther atende crianças da educação infantil até o ensino médio. Com projetos inovadores, o Colégio Evangélico Martin Luther é uma escola que oferece cada vez mais diferenciais para seus alunos. Venha conhecer os projetos exclusivos do Sistema Positivo. Através de ações inovadoras, a escola é a que mais cresce nos resultados do Enem. Ocupando a 66ª posição, o Colégio Evangélico Martin Luther é a única escola rondonense entre as 100 melhores do Paraná. Isso mesmo, entre as melhores do Paraná. Agora com um novo formato do ensino médio e com um novo material do Positivo, o Martin Luther terá melhores resultados ainda. Aqui, o aluno não precisa fazer cursinho extra. O Colégio Evangélico Martin Luther é uma escola da rede sinodal de educação. A rede em primeiro lugar em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Martin Luther. A inovação faz a diferença. Venha para melhor. Voltamos com o programa Opinião Geral aqui na TV Marechal. Não esqueça de acessar o nosso site, o www.tvmarechal.com.br. Você está aí à sua disposição, uma programação fantástica, exclusiva, feita somente para você. Você pode curtir ao vivo toda a nossa programação. E Opinião Geral, você já sabe, a partir das 19 horas e a partir das 7 horas das 13 horas da tarde, você também pode estar assistindo aí a programação da Opinião Geral aqui com seu amigo Gilberto Cavalcante. Sempre trazendo algumas informações meio polêmicas, mas a gente tem que passar as informações realmente que fazem diferença para a nossa sociedade e para as nossas comunidades aí que estão sempre nos acompanhando. Eu quero lembrar você que nós temos o apoio do Mercado Marinel aqui na Vila Gaúcha. A hora que você precisar de saladas, verduras, sempre fresquinhas, frutas, carnes, não esqueça do Mercado Marinel. Lembrando que ele é aberto das 8 até as 19 horas, tudo bem? De segunda a sexta-feira. E nos domingos até as 11h30 você pode estar lá fazendo sua compra. Também tranquilidade você encontra no Marinel, aqui em Marechal Cândido Rondon, tá? Pessoal bem legal, bem bacana, e você encontra de tudo lá, realmente vale a pena. Lembrando, pessoal, da Giato Móveis Sob Medida, a hora que você precisar de móveis para sua sala, sua cozinha, não esqueça de fazer o planejamento com a Giato Móveis em Marechal Cândido Rondon. Principalmente assim, aquela hora que dá aquela incerteza sobre pessoas com qualidade de serviço, não esqueça do pessoal da Giato em Marechal Cândido Rondon. Uma coisa interessante, você que está querendo sair de férias, não esqueça do Hotel Fazenda Itacorá, em Itaipulândia. Olá, minha amiga Denise, obrigado por estar sempre presente com a gente. Lembrando que o Hotel Fazenda Itacorá está localizado em Itaipulândia. Todo aquele espaço maravilhoso, quartos temáticos, comidas fantásticas. Você pode fazer passeios a cavalos, passeios de buggy. Eu estive lá, gente, vale a pena você estar lá. Realmente o local, olha, divino, divino, divino. Não contando que tem piscina agora, e a piscina está também maravilhosa ali. Você tem que conferir esse espaço. Ao pessoal da WIT Cursos, a hora que você precisar de cursos, não se incomode. Vá na WIT Cursos em Marechal Cândido Rondon. Agora ela é FAG. A hora que você precisar fazer seu curso superior, EAD, estudando em casa, no computadorzinho tranquilo, faça com o pessoal da WIT Curso em Marechal Cândido Rondon. Eu tenho aqui, assim, as informações que eu trago para vocês, eu trago através do Marechal News, que sempre tem boas informações, está sempre com a gente aí. A Marechal News, você já sabe, acesse o site deles, www.marechalnews.com.br. Vai lá, você vai ter todas as informações sempre dispostas e vale a pena mesmo. Um abraço ao meu amigo Márcio Cerner, por estar sempre aí com a gente.
Um assunto que eu vou falar agora, e é um assunto polêmico. As pessoas falam assim, Gilberto, você é polêmico. Não sou polêmico. A gente tem que chamar assuntos que realmente vale a pena discutir. E aí, colocar a opinião nossa é um fato bem interessante, pelo fato assim, por que eu coloco a minha opinião? Porque a gente estuda sobre isso, eu trabalho, pouca gente sabe, mas a gente tem uma entidade institucional que trabalha com dependência química, já trabalhei junto com cadeias públicas também, conhecendo toda essa área. Então a gente tem um ponto de vista muitas vezes diferente das pessoas que estão aí acompanhando o processo todo. Uma coisa por que eu estou chamando esse assunto? Olha que fato aqui. Adolescente morre ao brincar com a arma do pai dentro de motel. Um adolescente de 15 anos morreu com um tiro na cabeça na tarde do dia 9, nesse sábado, em um motel na rodovia do Xisto, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O garoto era filho do dono do motel e brincava com a arma do pai com outros 3 colegas. O delegado de Araucária já ouviu os 3 amigos e nos próximos dias deve encerrar o inquérito. É um jovem que, brincando com uma arma de fogo, acabou aí sofrendo, acabou vindo a falecer por um disparo provavelmente acidental. Não é isso? Segundo está indicando aqui. A arma era do pai. Por que eu estou chamando essa questão, gente? Esse assunto sobre a questão de armamento e desarmamento, nós hoje ouvimos muita gente falando assim, vamos armar a população, porque a população armada, ela vai poder se defender dos bandidos. Eu vou colocar para vocês nossa experiência, a opinião aqui de quem já está trabalhando nisso daí. Quando me perguntam sobre isso, eu tenho uma posição só. Ou você desarma a população toda, e o que está sendo feito é mais ou menos isso daí, né? Ou você arma toda ela. Gilberto, então você é também a favor do armamento? Sou a favor. Mas o Gilberto aqui, ele é a favor do armamento quando ele começa na parte cultural, tá? É lá de baixo, é do nascimento. Nossos filhos tendo acesso, desde pequena, a observar armas, a manuseá-las, como acontece nos Estados Unidos. Desde pequeno eles aprendem a caçar, não é? Eles pegam a arma, vamos lá, filho de 9, 10 anos já atira num animal. Hoje, meu colega, se você pegar uma arma que dá um tiro numa paca aí, qualquer animal silvestre já é crime. Se você pegar uma arma, dar um tiro uma espingarda de pressão, sair aqui na cidade dando um tiro de espingarda de pressão num passarinho, já é crime. Lá os caras matam um viado, urso, não estão nem aí, né? Animais silvestres, aqui, não. Se você acontece esse fato, é complicado. Existem áreas restritas para isso. Daí o cara fala assim, mas então você quer dizer que tem que armar? Não, tem que armar desde pequeno. Não adianta eu colocar uma arma na mão do meu filho. Filho, agora nós estamos... Acabou a questão da lei do desarmamento, o estatuto do desarmamento acabou. Agora todo mundo pode ter. E meu filho só vai poder ter direito a usar uma arma depois dos 18, depois dos 21 anos. Isso não funciona. Quando meu filho colocar a mão numa arma com 18 anos, lembre que lá no gueto, lá nas favelas, lá nos problemas que nós conhecemos, que são os problemas de políticas sociais, os caras já estão com arma a partir dos 12 anos de idade. Aí você tem teu filho, que nunca pegou numa arma, vai pegar com 21 anos de idade, ou 12 ou 18 anos. E ele vai estar confrontando com um menino que está desde os 12 anos com arma. Quem é que vai se dar bem melhor nessa história? É uma pergunta fácil de responder. Quem é que será? Lógico que quem está convivendo mais com o artifício da arma vai se dar bem. E daí você fala assim, mas você tem que liberar a arma então mais cedo? Sim. E que tipo de arma? Todas, meu colega. Libera tudo também. Libera fuzil, libera metralhadora, libera tudo. Tem que liberar tudo então. Agora você fala assim, acabou, agora não tem mais estatuto do desarmamento, eu vou ter uma arma. Aí o que acontece? Você vai ter um 38, um 22zinho e os caras estão de fuzil. Como é que funciona essa regra? Como é que é? Você sai com sua pistolinha e os caras estão de fuzil. Como é que vai ser isso? Como é que vai se... Sabe, gente, eu não consigo entender como se criam essas ideias absurdas, né? E as pessoas falam assim, vamos todo mundo armado. Não, tu já pensou em dar um tiro em alguém? Você já pensou o estado psicológico que você precisa ter para estar carregando uma arma? Gente, eu não vou mentir não, aqui na nossa sociedade, aqui tem o próprio Marechal Rondon, qualquer briguinha aqui, né? Gente, nós temos, só para você ter ideia, em Marechal Rondon, nós temos jogo de futebol, aqui,
Que liderança se dão tapa na cara um do outro. Imaginou se tivesse arma? Eu fui num estádio aí, eu vi secretário, o pessoal tudo dando soco no outro. Imaginou se tivesse arma? Cara, não estava ninguém mais vivo. Nós, só para você ter uma ideia, tem uns dados aqui bem interessantes que dá para a gente colocar, e eu acho que é uma discussão muito boa. Olha, armar a população, sim ou não? Eu acho que não. Tenta imaginar, hoje no nosso país morre em torno de 60 mil mortes por arma de fogo. 60 mil. Esse é o dado, 60 mil. Tá? Mas vamos colocar assim, quando você vai ver estatística e vai olhar os números, você vê que a maioria são homens e jovens. Quando você vai olhar bem as armas de fogo, quem estão morrendo por isso daí, você vai ver que as mortes que estão ocorrendo, as mortes, na maioria são pessoas envolvidas com crimes, já estiveram enrolados com crimes. O número de inocentes existe? É preocupante? Sim, mas é muito pequeno em torno desses de 60 mil. Entendeu? É pequeno. Agora, assim, mas você quer dizer assim que por ser pessoas que estão envolvidas com o crime estão morrendo? Sim, quem está envolvido com o crime morre. Vamos analisar Marechal Rondon. Quantas pessoas morreram esse ano por arma de fogo? Quando você vai olhar os dados desde 2007, eu trabalho desde 2007 com alguns setores, no caso de dependência química. Aí você vai olhar, as pessoas que morreram por arma de fogo em Marechal Rondon, todas, a maioria tinha envolvimento. Tinha alguma coisa errada. Tinham feito alguma coisa. É raro você falar assim, pegou um pai de família, não tinha nada, o cara pegou, deu um tiro. Não houve. Você vai ver que a maioria das pessoas que morrem por arma de fogo na nossa região, elas estão envolvidas. Pega esse pessoal que está no Paraguai, pega o pessoal de Foz do Iguaçu, Cascavel, pode perguntar, se vai olhar lá, o cara morreu de arma de fogo, morreu, né? Não estou questionando se o cara é inocente ou não, nesse caso. Mas se o cara tem envolvimento, está ali, infelizmente, cara, você entrou. Você se envolveu com droga, você se envolveu com bandidagem, você pode morrer. Tá? E esse é um fato. Então não é a gente querer discutir sobre... eu fico bastante atento a esse tipo de discussão, que morreu 60 mil pessoas no Brasil, é uma guerra, morrendo tanta gente inocente. Será que é inocente realmente? Entende? Quantos inocentes, vamos contar quantos inocentes tem. Entende? Desse número, quantos policiais morreram? E policiais, vamos colocar, bons policiais morreram. Por quê? Bandidos armados. Agora a gente vai armar mais a população. Dentro da cadeia, gente, e é muito claro isso daí, as pessoas que estão ali dentro ficam sabendo. Um ou outro sempre conta. Eu vejo assim, eu vi até um traço um dia desse, foi até ridículo, pessoas colocando no WhatsApp, alguns sites mostrando arma. Mostra a arma de fogo, meu colega. Mostra a arma de fogo. Para o cara ir lá na tua casa pegar a sua arma de fogo. A arma de fogo tem que ficar escondida, guardadinha, escondida. Porque quando o pilantra sabe que tem arma de fogo, ele vai na sua casa tentar arrombar. Ele vai esperar o teu carro sair, tua família sair, e vai vasculhar a tua casa, porque ele sabe que tem uma arma lá dentro. E se esse cara acha? É mais uma arma idiota, com um idiota aí, rodando por aí. Houve um ano em Marechal Cândido Rondon que os crimes que aconteciam aqui, a maioria das vezes, se você for observar bem, era a mesma arma. Uma arma que estava matando várias pessoas. Imagina um número maior de armas soltas por aí. Né? Então vamos colocar assim, dado bem interessante. O Brasil, 11º lugar em mortes por arma de fogo. Tá? Nós temos em torno de 15 milhões de armas no Brasil. Passando disso, chegando até quase 16 milhões de armas no Brasil. Tá? Só para você ter uma ideia, nós temos em torno de 10% das armas que os Estados Unidos têm. É isso. Nós temos em torno de 10% das armas que os americanos têm. Lá morre menos. É uma questão de armamento, é uma questão de cultura. Para pensar bem se nós estamos preparados psicologicamente para ter uma arma. Para pensar, esses meninos aqui brincando com uma arma. Se esse menino, de repente, não tem a culpa disso, ele poderia, de repente, lá, se o pai dele já mostrasse arma a partir dos 7, 8 anos, você pode fazer isso, não teria problema nenhum. Agora, não adianta querer, com uma ideia idiota, de querer fazer liberação de arma que todo mundo pode comprar, e fazer restrição de idade e de que tipo de arma comprar. Vamos liberar? Liberamos. Fuzil. Pode comprar. Vai ser 12. É essa a forma.
Aqui dá, não, a partir de criança, vai ter escolinha, o pessoal pode aprender a atirar desde pequeno, não tem problema nenhum. Aí dá certo, porque daí o cara fala, pô, o cara tem o controle. Agora vai lá, depois dos 21 anos, 18 anos, vamos dizer assim, a lei agora aqui está 21 anos. Tem algumas regras que estão seguindo para 25 anos. Mas vamos dizer assim, para 21 anos de idade. O cara pega uma arma a primeira vez com 21 anos. Mesmo que ele tenha pegado uma arma um pouco ali, de uma forma fria antes, mesmo assim ele não está apto para isso. Daí vai enfrentar o quê? Um bandido que está desde os 12 anos, 12, 13, 14 anos já com arma. Como é que vai ser esse enfrentamento? Não existe, não é certo isso. É meu ponto de vista sobre essa questão do armamento. Uma das coisas que, olha, gente, eu vou colocar para vocês aqui, ó. Olha que dado, é um dado bastante interessante. Primeiro eu vou falar do Estatuto. No Brasil, o Estatuto do Desarmamento foi a lei federal, foi através do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no dia 23 de dezembro de 2013. Tá? De lá para cá, ela veio trabalhando tudo isso. Só para você ter uma ideia, o artigo foi rejeitado naquela vez, resultado expressivo, 63,94% dos votos foram não, contra apenas 36,6% dos votos sim. Tá bom? Naquela época, o não ganhou, quer dizer, não às armas. Mas como funciona no Brasil? Em termos de criminalidade, segundo o Estudo Global de Homicídios publicados pela ONU, o Brasil tinha em 2007, o mesmo ano do relatório sobre armas, uma taxa de 23,5 assassinatos por cada 100 mil pessoas. De cada 100 mil pessoas, nós tínhamos em torno de 24 assassinatos. Nos Estados Unidos, de cada 100 mil pessoas, tinha 5 assassinatos. Nessa comparação simples, o Brasil tem menos de 10% das taxas de 10% das taxas de armas per capita do que os Estados Unidos. Mas uma taxa de homicídio 5 vezes maior. É uma questão educacional? Eu acredito que sim. É a mesma coisa quando eu falo, muitas vezes eu lembro do pessoal fala do Estatuto da Criança e Adolescente, do ECA, eu vou estar falando um dia desses aí, que o pessoal sempre diz, mas por que você fala do Estatuto dessa forma? Eu falo assim, é o melhor estatuto que nós temos no Brasil. A ONU considera o melhor, todo mundo considera o melhor estatuto para criança e para o adolescente, é o do Brasil. Mas ele é feito por uma comunidade, é feito por uma sociedade bem educada, que passou pelos processos de educação inteira. Nós temos um país que está subeducado. Não tem como essa lei funcionar. Ela funciona para um nível muito maior, mais alto. Isso, olha aqui, isso tudo parece construir com um argumento contra o desarmamento civil. Mas se mudarmos a base de comparação, olha, escuta só, a Inglaterra, que tem das leis mais restritivas contra as armas de fogo do planeta, lá os policiais encontram barreiras para andar armado. Imagina, policial encontra barreira para andar armado. Tá? Em 88º no ranking de armas per capita, em 2007 apresentava uma taxa de homicídio de 1,7. De cada 100 mil pessoas, 1,7. Não chegava a 2 pessoas. 2%. No caso, 1,7 por crime. 2 pessoas. Então, quer dizer, o número é um absurdo aqui. O que parece bom um argumento em favor da restrição, lá na Inglaterra já não funciona. De cada 100, 1. Esse é o problema com as tentativas de comparativa política de armamento civil com dados de segurança pública. Como os dados muitas vezes não são confiáveis, as taxas de crime dependem ainda de inúmeros fatores, economia, educação, por exemplo, é exemplo possível selecionar uma comparação que fará seu argumento preferido soar como melhor. Em base assim, o trabalho costuma apresentar como prova, no total, que as sociedades mais armadas, também mais seguras, e essa representação, no entanto, é falsa. Não quer dizer que você vai ter arma que a sociedade vai ser mais segura. Tá? Eu já vi isso, e a gente sabe muito bem. Você está ali deitado na sua cama, colocou a arma na sua cabeceira, o cara entra no quarto, você não dá nem tempo de pensar, o cara já te acertou. E aí? A arma resolveu? Aí você pega e fala assim, não, eu vou deixar minha arma descarregada porque eu tenho medo de criança. Aí quando chega o bandido, você vai sair atrás pegando a arma para tentar carregar ainda. Frieza, psicológico, onde é que está? Que preparo é esse? Ah, eu sou cidadão de bem, tem que andar armado. Cidadão de bem? Como assim? Entende? Então, olha, gente, é uma questão muito clara. Ou a gente muda, se for para colocar arma na população, então não restrinja o tipo de arma que vai ser usado. Nem idade.
Comece já de cedo e abra campos para que as crianças possam fazer os seus treinos e entender como funcionam as armas. Mas em si, outro formato não funciona. Tá? Eu vejo cada dia mais isso daí, as pessoas falando, vamos deixar a arma, vai deixar a arma dentro de casa, criança não sabe, acaba pegando, é uma forma diferente de ver as coisas. Hoje você fala assim, vai falar assim, mas nos Estados Unidos tem menos mortes, mas esse massacre agora, que o cara matou 55 pessoas, mais de 50 pessoas em Las Vegas, é um fato bem interessante. Ali morreu vítimas inocentes. Inocentes. Elas estavam lá num show e morreram inocentes. Terrorismo. É diferente do que você vê aqui nessas mortes que nós estamos tendo, onde maioria das vezes, gente que está ligada ao crime. O cara que puxou droga, que está envolvido, um assalto. Aí morre mesmo, cara. É uma questão de escolha. Nós temos que melhorar uma coisa que fica muito clara na nossa sociedade, é a educação. Qual a educação que você está dando para o seu filho? Qual a educação que a sociedade está dando aqui? Quais são os limites aqui? Né? Então nós temos que deixar um pouquinho desse ponto do armamento, um ponto de vista, muito claro. Realmente é interessante eu ter arma dentro de casa? Tá? Eu quero só ver, gente, nós temos aqui na nossa região um cara que enche o caneco no final de semana, né? Gosta de tomar ser macho, imagina com armas. Como é que ia ser? Então essa questão de ser o durão, muitas vezes você tem que ser muito mais duro para não entrar e ser um cara valente, para não entrar numa briga, do que aquele fraco que vai entrar, vai pegar uma arma e fazer besteira, como a gente vê acontecendo por vários locais, que o cara tem arma e acaba fazendo besteira por aí. Então, é uma coisa muito clara para se pensar. Está vindo aí, pessoas estão querendo mudar. Está vendo que alguns candidatos que querem armar a população, porque diz que a população armada vai ser melhor. Mas será que realmente isso vai dar o resultado que ele espera? Ou vai prejudicar? Agora tem uns que falam assim, uma população desarmada é mais fácil para dominar. Cara, eu quero que você, Mané, que muitas vezes fala isso, eu quero que você preste atenção. Como é que vai dominar um país desse tamanho, do tamanho de um continente? Me explica, como vai? É a mesma coisa o cara chegar para nós e falar assim, os militares vão tomar conta. Tomar conta como? Tu acha que eu tenho meu filho no exército, tem 4, 5... meu filho vai pegar e vai responder para um coronel que vai falar assim, não, você tem que ir lá pegar fulano e segurar aí. Não vai fazer. Você acha que 200 mil do exército vão conseguir segurar 200 milhões de pessoas? É fantasioso isso. E daí as pessoas ficam, tem que fazer o militar que tomar de volta. Uma das coisas que eu coloquei hoje foi na rede social foi exatamente isso. Parem de ficar colocando mentiras, tá? Nas redes sociais, colocando a população um contra o outro. Isso não funciona. Analise, existem problemas maiores. Se você for pensar dentro de Marechal Rondon e a trabalhar com um foco de criminalidade, é fácil, você sabe onde é que está. É muito mais fácil a população aqui se unir, cada bairro fizer a sua parte e comunicar o setor público de polícia, a segurança pública, aí o pessoal vem e faz o trabalho deles. Não, vamos todo mundo andar armado. O pessoal não entende segurança pública, porque algumas sociedades, muitas vezes, pensam que segurança pública tem que ser o quê? Colocar um policial em cada quadro. Isso não é segurança pública. Segurança pública, ela começa já no trabalho preventivo, que é lá na base. Lá na base. A gente sabe quem são os meninos que estão se envolvendo com criminalidade, mas o que nós estamos fazendo atrás dele? Né? Vamos colocar na cadeia. Não precisa colocar, tem que dar uma orientação certa. É isso que é importante para uma sociedade. Ter um senso de visão de mudança. O menino está dando problema, o que a gente vai fazer para ele? Vai internar, vai prender? Não, o que vai fazer? Só que daí tem sempre um mané que diz o que é o esperto, que fala assim, não, vamos pegar o menino, vamos pegar uma arma, vamos matar o menino. E isso acontece em vários locais, essa ignorância toda. É interessante que esses caras mesmo que falam disso daí, se fizer com os filhos dele, eles vão falar que está tudo errado. É o primeiro que ele é contra, é o primeiro que diz que menor tem que ir para a cadeia mais cedo, mas quando vai o dele, ele não aceita. Né? E são fatos assim que a gente fica bastante preocupado numa sociedade em geral. Meu amigo, vou voltar aqui agora. Oi. Voltando a outra. Nós estamos aqui com toda a novidade. Pessoal, lembrando a vocês o seguinte.
Eu estou aqui com o Opinião Geral aqui no TV Marechal. Você pode assistir ao nosso programa a partir todos os dias, 19 horas, e a partir das 13 horas. E contando sempre com a presença de vocês na nossa audiência. Quer ser apoiador da TV Marechal? Entre em contato. Eu, Valdir Donelis, está pronto aí para atender vocês, com toda a direção da equipe, a equipe preparadíssima para estar ao lado de vocês. Ok? Vamos fazer o seguinte, eu vou dar um abraço especial a vocês e voltamos a partir de amanhã, nesse mesmo horário, conversando com vocês no Opinião Geral aqui na TV Marechal.